Custo de capital das empresas listadas na B3SA. Aluna Natália Ferreira de Macedo. Professora orientadora Flávia Lorente Sampaio Barbosa. Introdução. Para acompanhar a dinamicidade e complexidade do mercado na qual estão inseridas, as empresas necessitam tanto de investimentos estruturais quanto tecnológicos. Para tanto, as políticas de financiamento, no caso a estrutura de capital, se fazem oportunas de serem analisadas. Dessa forma, o custo de capital representa as expectativas mínimas de remuneração das fontes de financiamento, sejam elas de custo próprio ou de terceiros. Ou seja, é o retorno médio exigido para toda a empresa, então são esperados retornos financeiros que superem as expectativas de ganho dos investidores, pois eles aplicam seus recursos em uma empresa esperando serem remunerados de forma compatível ao nível de risco que correm ao investir. A estrutura de capital pode ser classificada como custo de capital próprio e ou custo de capital de terceiros. O custo de capital próprio refere-se aos recursos que derivam diretamente dos proprietários, sócios ou acionistas internos da organização. Já o custo de capital de terceiros representa as obrigações da empresa com terceiros, onde a obtenção de capital se dá por meio de empréstimos ou financiamentos. Objetivos. O presente trabalho verifica como se comportam os custos de capital próprio e de terceiros das empresas listadas na B3SA. Isso porque é uma forma de incentivar a busca por financiamentos que aprimorem ainda mais as decisões de investimento, de crescimento frente às contingências mercadológicas que as empresas estão expostas. Portanto, propõe-se esse estudo com o seguinte problema de pesquisa: quais os custos de capital próprio de terceiro das empresas listadas na B3SA para manter recursos investidos? Como contribuição empírica científica, somos-se o aprofundamento de estudos que abordam o tema em questão. E prática, pois contribuirá para que empresas, em busca de recursos para seus investimentos, direcionem suas estratégias de negócios por meio da mensuração dos seus custos de capital. Metodologia. De acordo com o objetivo proposto para a pesquisa, o estudo se apresenta como descritivo e com abordagem quantitativa. O estudo abrangeu uma população-alvo das empresas listadas na Bolsa de Valores B3SA que estão inseridas no índice Bovespa, fechando uma amostra de pesquisa composta por 165 empresas listadas. Para a coleta dos dados, utilizou-se a base de dados secundários da Economática, correspondendo ao período dos últimos 12 meses para a referida coleta. Para além da captura do setor de atuação de cada empresa listada, como medidas das variáveis do estudo, optou-se pelas orientações de NARD 2009 e Assaf Neto Lima e Araújo 2008. Para a determinação do custo de capital próprio, utilizou-se a variável KF como proxy e variável KD como proxy para o custo de capital de terceiros. A análise dos dados foi realizada de forma descritiva e manuseada por meio da técnica de estatística descritiva de média, desvio padrão, assimetria e curtose para a apresentação do perfil da amostra do estudo. Resultados. Dentre o perfil das empresas listadas, as mesmas estão compreendidas no setor da saúde, utilidade pública, consumo cíclico, consumo não cíclico, bens industriais, materiais básicos, petróleos, gás e biocombustíveis, tecnologia da informação e comunicações. Quanto à variável de custo de capital de terceiros, KD, a média encontrada foi de 30,68, relativamente baixa, com assimetria positiva e valor positivo de curtose, direcionando ao entendimento de que as empresas listadas apresentam, na sua maioria, um custo de capital de terceiros baixo, o que indica uma notável diminuição no endividamento da empresa para com os investidores de capital. No custo de capital próprio, a média encontrada foi de 29,68, relativamente alto, com assimetria positiva e valor positivo de curtose, o que indica uma concentração de empresas listadas com percentual de custo de capital próprio inferior à média. O fato das empresas listadas apresentarem essas variáveis abaixo da média indica tendência a menor custo da dívida e aumento na procura por investimentos, ações e títulos das referidas empresas da amostra.
Conclusões. Para alcance do seguinte problema: quais os custos de capital próprio e de terceiro das empresas listadas na B3SA para manter recursos investidos? Pode-se concluir que as empresas da amostra apresentaram custos de capital próprio de terceiros reduzidos, sendo verificado pela assimetria positiva, com concentração dessas empresas listadas abaixo da média reportada por cada variável investigada. Afirma-se com isso que a análise confiável do custo de capital é condição primordial para que haja um processo de tomada de decisão acertada para o investimento dessas empresas estudadas. Como limitação desse estudo, tem-se o período de coleta dos dados e da ausência de outras variáveis para análises mais robustas do tema em questão. Como sugestão para futuras pesquisas, investigar a relação desses custos de capital com o desempenho dessas empresas listadas. Referências.